Boa noite, bebê. Boa noite, bebê. Hoje eu não vou cantar, irmãos, hoje eu vou pregar. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 17. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou com o meu coração transbordante, já chorei um monte de vezes hoje, mas ao ver os nossos pré-adolescentes aqui, uma turma grande se batizando, meus irmãos, eu fiquei imaginando como é que está o coração da Vivi, do Mauro, dos pais, do avô, pastor Jonas, do Alan, toda a galera que viu seus filhos descendo as águas. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus pela oportunidade que a gente tem de ver as maravilhas do Senhor se cumprindo nas nossas vidas. Amém? As maravilhas do Senhor se cumprindo sobre a nossa casa e a nossa família. Para aqueles que não nos conhecem, que talvez me vejam apenas tocando aqui, cantando com o pessoal do meu louvor, sou o pastor Luiz Henrique, sou pastor batista há 12 anos. Eu e minha família somos uma família missionária, já andamos algum canto nesse Brasil e estamos aqui na IBB há 1 ano e meio, servindo aos irmãos, sendo amando os irmãos, amém? E glorificando o nome de Jesus em todo o tempo. Vamos orar, meus queridos? Pai querido eterno, eu quero te agradecer por tão grande e tão precioso amor que o Senhor tem por nós. Senhor, o que diremos nós diante de tamanha misericórdia, diante de tamanha alegria, diante de tamanha bênção que vem de Ti, diante de tamanha graça, Senhor? Eu te agradeço de todo o meu coração por ver, ó Deus, aqui nesse dia, tantos testemunhos preciosos. E agora, Pai amado, ao ver os nossos pré-adolescentes, na sua grande maioria aqui, nesse grupo que se batizou, é um motivo de muita gratidão para o nosso coração. Em ver, ó Pai amado, que toda semente que é plantada e bem regada, ela vai dar frutos 30, 60 e 100 por um. E isso é algo que nem mesmo a maior intenção de Satanás pode tirar da nossa vida. É o semeadura, é a regar e acima de tudo a colheita que o Senhor tem dado a nós. Obrigado, Pai, por cada dízimo e oferta semeado também aqui nessa noite. A minha oração é que o Senhor esteja abençoando, derramando graça, amor e bondade sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, eu também acabei não falando, a Cristiane, minha querida esposa, a Manuzinha, minha filha, e o Samuel também fazem parte da minha vida. A gente fala tão correndo, estou nervoso, tá, gente? Estou um pouco nervoso, primeira vez que eu falei aqui na BB, mas eles fazem parte da minha vida, da minha caminhada. Eu sempre digo que a minha mulher, minha esposa, ela é muito mais maluca do que eu, porque ela entra em cada empreitada comigo que só pela misericórdia do Pai, mas ela é fiel, ela é uma mulher de Deus, ela tem sido uma bênção na minha vida e eu digo para ela que só pela misericórdia de Jesus que Ele me deu tamanha bênção, amém? Vamos lá então, meus queridos, gratidão e salvação. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado tem por tradução do grego para o português, feliz, abençoado e digno de ser seguido, aquele que é pobre em espírito. E Jesus, no texto de Lucas 17, do versículo 11 até o versículo 19, ele vai trazer uma reflexão para a nossa vida, que vai de encontro a isso. Vamos ler? Versículo 17, capítulo 17, versículo 11 de Lucas, o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Versículo 19. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém, queridos? Lucas, quando ele escreve esse evangelho,
ele tem por objetivo trazer ao povo judeu, ao povo samaritano, a todos aqueles que viessem a ler essa carta, que Jesus é o Messias que haveria de vir, e Ele é o Salvador do mundo. Também Lucas traz ao coração daqueles que leem a palavra, a certeza que Jesus vivia intensamente o seu ministério. Intensamente, porque Ele curava, Ele libertava, Ele trazia salvação e também ressuscitava mortos. Amém? Todos estão aqui? Amém? Esse era o ministério de Jesus. E Lucas, ele retrata isso de forma muito especial. E de forma muito clara. Muito, muito, muito clara. Pode passar, por favor. E diante disso, do versículo 11 ao versículo 13, nós temos um momento muito importante dessa leitura, que é quando Jesus decide intencionalmente passar entre os samaritanos e os galileus. Ele decide fazer isso, intencionalmente. Por quê? Diz os comentários que ali naquele local onde Jesus estava passando, existiam 3 caminhos. E existia um caminho mais curto. Mas esse caminho ao qual Jesus decidiu ir, era o caminho mais longo. A Bíblia diz, os comentaristas dizem que a distância de onde Jesus estava para Jerusalém dava 120 km caminhando. Mas ele decide andar 140 km indo por aquele local, entre os samaritanos e os galileus. Mas algo muito precioso acontece. A Bíblia diz que naquele caminho, naquele lugar, existia um grupo de 10 homens leprosos. 10 homens que estavam ali, distante da sua família, distante com o convívio na sociedade, porque a lei, lá em Levíticos capítulo 13 e 14, a lei exigia que pessoas que tinham essa enfermidade deveriam ser deslocadas do meio do povo. Por quê? Porque a lepra, que a gente conhece por hanseníase nos nossos dias, né, é uma doença contagiosa. E a medicina naquele tempo não existia. Então, nada mais lógico do que eles tirarem aquele pessoal, aquelas pessoas que estavam com essa doença do meio da grande multidão, do grande número de pessoas. Aí você imagina comigo, presta bem atenção nisso. Tenta se colocar nessa cena, tenta se colocar nessa realidade. Você tem família, você tem pai, você tem mãe, você tem esposa e filhos. E aí você precisa agora, por ordem da lei, sair do meio daqueles que você ama. Sair do convívio das pessoas, porque você é considerado como alguém imundo, que pode trazer um mal muito grande para as pessoas do seu derredor. Essa era a realidade desses homens. E a Bíblia diz que algo precioso aconteceu. Jesus decide intencionalmente passar por aquele lugar. E ele encontra aqueles homens. Por força da lei, aqueles homens deveriam ficar no mínimo 30 metros de distância das pessoas que não tinham aquela enfermidade. E a Bíblia diz, no versículo 13, me acompanhe por favor aí, que aqueles homens, ao verem Jesus, eles reconhecem a sua autoridade, eles reconhecem que ele era aquele que haveria de vir. E eu vou afastar um pouquinho o microfone para poder fazer bem a cena, né? E eles gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E a Bíblia diz que essa foi a atitude e a ação daqueles homens. Porque eu não sei se você já parou para estudar ou ler sobre essa doença da lepra, mas naquele tempo alguém que era leproso tinha apenas 2 caminhos: o milagre ou a morte. Porque é uma doença que vai degenerando o corpo, a pessoa vai sumindo as partes do corpo da pessoa, de tamanha agressividade que é essa doença. Então, eles percebem que ali está o Messias que haveria de vir. Porque eles não podem estar no meio das pessoas, mas com toda certeza, algumas pessoas devem ter falado para esses homens que o Filho de Deus estava curando, estava salvando, estava libertando, estava
ressuscitando mortos. E aí quando eles ouvem e veem que Jesus está ali, eles não têm outra escolha senão em gritar: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E eu te pergunto nessa noite, pode passar. Pelo que você tem clamado? Pelo que você tem suplicado? Nós, como pastores e líderes aqui da igreja, da IBB, a gente tem um privilégio gigantesco, meus irmãos. Quando o pastor Jonas ou alguém que está conduzindo o culto aqui convida vocês para vir à frente e orar pelas suas necessidades, orar por aquilo que você tem colocado diante de Deus, eu sempre venho para cá com o meu coração grato diante do Senhor. E eu sempre venho do corredor pensando assim: Deus, me usa de alguma forma, para que eu possa ser um instrumento teu na vida dos meus irmãos. Eu não sei o que essas pessoas estão passando, eu não sei o que as pessoas que vão vir aqui à frente estão vivendo, mas de uma coisa eu sei: que elas precisam do teu milagre. Amém? Elas precisam do teu favor. Elas precisam da tua graça, Senhor. Mas sabe de algo que quando eu venho aqui, eu retorno para onde estou sentado com a minha família, eu fico pensando: poxa Deus, o sonho do meu coração é que falte lugar aqui à frente de quantidade de pessoas que vêm aqui à frente. Porque, meus irmãos, a gente não deve apenas clamar pela enfermidade, a gente não deve apenas clamar por um problema, a gente não deve apenas clamar por situações negativas e ruins da nossa vida. A gente também tem que vir diante de Deus e agradecer, louvar a Deus, clamar por aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, porque tu é um instrumento de Deus para a salvação daqueles que não conhecem a Jesus. Amém? Então grave isso: quando alguém chamar você para orar aqui, você levanta do seu lugar e venha com fé e clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E eu tenho certeza que se você sair do seu lugar e vier aqui à frente e pensar o seguinte: Pai, pelo que eu vou clamar? Pelo que eu vou pedir? Eu tenho certeza absoluta, em nome de Jesus, que o Senhor te dará um propósito, que Ele te dará um objetivo, se você não tem. E eu te pergunto de novo: pelo que você tem clamado? Pelo que você tem suplicado ao Senhor? Pelo que você tem orado a Deus? Pode passar. A segunda coisa que a gente vem refletir nesse texto é que a obediência, ela gera transformação. Amém? Vocês estão aí? A obediência gera transformação. Me acompanhe, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: ao vê-los, no caso Jesus, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E agora preste atenção no que aconteceu. Enquanto eles iam, eles foram... Fale alto, por favor. Eles foram curados. A obediência gera transformação. Eu tentei fazer uma cena desses homens quando eles clamam a Jesus. E aí Jesus vai e fala para eles assim: vão mostrar-se ao sacerdote. Por que Jesus fala isso para eles? Porque quando eles gritam, a Bíblia diz que o clamor daqueles homens, olha que coisa maravilhosa que acontece, meus irmãos, que o clamor daqueles homens foi ouvido por Jesus. Jesus ouve o clamor daqueles homens, e aí diante disso Jesus, ele não toca naqueles homens. Está escrito no texto aí que Jesus tocou neles? Não, né? Jesus não toca neles, Jesus não faz uma oração por eles, e Jesus também não promete nada para eles. Ele só dá uma ordem. Para aqueles que fazem cada um guerreiro toda semana aí, qual é a ordem do texto? Vão e mostrem-se e se apresentem para os sacerdotes. Daí eu estava falando para o pessoal de tarde aqui que eles estavam lá, os 10, possivelmente, vão lá. Aí eles estão lá, cabeça baixa, estão indo. Daqui a pouco eles vão mudando, vão se olhando, vão se vendo. Possivelmente eles param, meus irmãos, e percebem que o milagre aconteceu. Amém? O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. E tem um detalhe importante nessa caminhada, que é algo muito precioso diante de Deus. Que eles estão indo para uma caminhada,
entre aspas, de fé. Por quê? A lei diz que eles só poderiam fazer isso de 7 em 7 dias, se de fato eles estivessem curados. É o que diz lá em Levíticos capítulo 13 e 14. Que eles só poderiam fazer esse movimento se a cura estivesse acontecendo. Mas eu pergunto, quando Jesus manda eles ir lá, estão curados, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não, eles não estão curados. Eles dão um passo de fé. Lucas registra isso para nós, para que a gente entenda que caminhar na ordem, caminhar na palavra, caminhar na direção de Jesus requer fé. Fé, que seja no tamanho do grão de mostarda, mas requer fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E ele sai nessa caminhada apenas obedecendo uma ordem. Obedecendo uma ordem. E o milagre acontece, meus irmãos. Amém? O milagre acontece porque eles obedeceram a ordem de Jesus, obedeceram a palavra de Jesus. E o detalhe importante, pode passar, o que aconteceu? Pode passar mais um. Aí, eles foram obedecer a Jesus por fé. Amém? Por fé. Eles não discutem. Ninguém vê eles discutindo aí, né? Não, né? Eles não se perguntam, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Não, não acontece nada disso. A Bíblia não relata isso. E eles não se questionam, meu Deus, e se a gente chegar lá e o sacerdote vê que o milagre não aconteceu, o que vai acontecer com nós? Eles poderiam ser apedrejados. Nada disso acontece. Eles não discutem, eles não se perguntam e eles não questionam. E aquilo que era impossível aconteceu. Você pode dizer um amém? Pode dizer um aleluia? Um glória a Deus. O milagre aconteceu, meus irmãos. Pense na maluquice, pense na loucura disso. Eles ouvem a palavra de Deus, eles ouvem a direção de Jesus. Vão lá e se apresentem para o sacerdote. E eles saem e fazem o que Jesus mandou. E o milagre acontece. O milagre acontece. A fé não tem lógica. A fé não tem lógica. Os homens podem dizer que não vai dar certo. Qualquer um pode dizer que não vai dar certo. Mas se tu tiver fé, se você tiver convicção, se você tiver intimidade com Deus, e Ele fala para você, continue, persevere, não desista. Vá. A Bíblia diz que Ele opera o milagre. Ele faz o impossível acontecer. Ele faz o impossível acontecer. O milagre, preste atenção no que eu vou te dizer, que o milagre pode estar no caminho. No caminho. Lembra que eles estavam caminhando? Eles não estavam curados? Eles estão caminhando, obedecendo Jesus. E o milagre aconteceu aonde? Aonde, irmãos? No caminho. Então, se você obedece a Deus, se você confia na palavra do Senhor, o milagre pode estar no caminho. No caminho. E aqui eu te faço a segunda pergunta. Jesus é a sua única esperança? Jesus é a sua única esperança? Se Jesus não for a sua única esperança, meu irmão e minha irmã, como o nosso pastor diz, Jesus é especialista em recomeços. Talvez no decorrer da tua caminhada tu deixou de confiar que Jesus é único na tua vida. Talvez no decorrer da tua caminhada você está se amparando na força do teu braço. Mas nessa noite o Senhor quer tocar no mais profundo íntimo do nosso coração e nos mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele pode todas as coisas, que por mais que a gente não confie, por mais que a gente não crie expectativas, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Falava para os irmãos aqui no culto anterior que
Semana agora, fazem 3 anos que eu, juntamente com a minha esposa, na verdade mais eu do que ela, né? Eu falei para ela, olha, eu não consigo mais continuar à frente da missão. Nós trabalhávamos lá no Nordeste, e eu trabalhava com plantação de igreja, eu gerenciava uma junta missionária de muitas pessoas. A gente fazia um trabalho muito grande. E quando a gente descobriu o diagnóstico do Samuel de epilepsia multifocal, que é algo extremamente agressivo, aquilo mexeu demais com a nossa vida. O Samuel teve 2 convulsões, nós indo para uma viagem missionária, para 2 viagens missionárias. Numa delas a minha esposa estava sozinha, eu estava dando treinamento de missão numa igreja, e a minha esposa com o nosso filho, com a Manu, o Samuel tem uma convulsão dentro de um ônibus. E eles foram me avisar isso depois que eu terminei o treinamento. 30 dias depois, a gente vai então com a viagem, com mais de 400 pessoas. Eu vou na frente com a minha família para poder organizar todo o trabalho. Tudo certo, tudo maravilhoso. Quando a gente volta para casa, no decorrer do trajeto de retorno, o Samuel tem uma outra convulsão. E aí eu vi com os meus próprios olhos. Meus irmãos, não sei se alguém que está aqui tem essa triste realidade na casa, mas é uma coisa que tu não tem controle, que tu não tem domínio nenhum. E aí que quando isso acontece, tu vê o quão frágil tu é como ser humano, e o como nós somos frágeis como seres humanos. E como nós, como pais, queremos resolver o problema e não conseguimos. E a gente se para a chorar. A gente para a se angustiar. A gente para a falar, Senhor, tem compaixão de nós, Pai. Pai, eu estou plantando igreja, eu estou fazendo o teu trabalho, eu estou liderando homens, eu estou fazendo um monte de coisa para o Senhor, e meu filho está nessa situação, Senhor. E aí a Cris se abate com aquela situação, a gente se abate como família, e aí numa das nossas consultas no médico, a médica falou, pais, vocês têm que já acalmar o coração de vocês, porque o Samuel, ele é autista, nível 2, entre 1 e 2. Aí meu irmão, minha irmã, aquilo que parecia complicado virou muito mais complicado, ficou muito mais complicado, muito mais difícil. Estava numa cidade muito grande, com mais de 500 mil habitantes, que tem até hoje um atendimento muito precário para esse tipo de situação. E eu fiquei desesperado. E aquilo só começou a atormentar o meu coração, a minha mente, e a gente começou a ficar muito mal com essa situação. Aquilo mexeu demais com a nossa vida como família. As convulsões aconteciam. E aí então eu decido que a melhor coisa a se fazer é segurar um pouco o meu ímpeto, a minha vontade e procurar um tratamento para o meu filho. Aí tu me pergunta, pastor, o milagre aconteceu. Domingo passado eu estava aqui servindo com o Cais, no louvor. Estava subindo na coxinha aqui, Samuelzinho teve a convulsão em casa. Há uns meses atrás eu estava servindo aqui na igreja com as mulheres, louvor. Estava tocando aqui, o Samuelzinho teve a convulsão em casa com a Cris. Nesse meio tempo de 1 ano e meio que eu estou aqui, eu já perdi as contas quantas vezes o Samuel teve convulsão e eu estava servindo aqui na IBB. Servindo, meus irmãos. E a minha esposa em casa com ele. E aí tu pergunta para mim assim, mas pastor, tu não crê no milagre? Meu irmão, minha irmã, eu creio todos os dias. Todos os dias eu imponho as minhas mãos na cabeça do meu filho. Eu clamo todos os dias por cura. Eu clamo todos os dias por um milagre. Todos os dias o Samuel se acorda às 6 horas da manhã, que ele tem um despertador dos galos, né? Quando o galo canta, ele acorda. Eu tenho um grupo de oração com alguns irmãos missionários, todos os dias, 6 horas da manhã. Quem está do meu lado? Samuel. Fica ali brincando de carrinho, ouvindo a gente orar, ouvindo a gente ler a Bíblia, comentar, e ele está ali. Daqui a pouco ele vem, ô pai, quero orar. Tá bom, filho, vamos orar. Ô pai, manda um abraço pro tio pastor, beleza? Vamos orar. Ô pai, nós temos que orar por fulano de tal. Tá bom, mas eu não falei um detalhe. Antes do Samuel nascer, eu orei a Deus, pedi, Deus, me dá mais um filho. A gente tinha até desistido de ter filho. E eu consagro ele em nome de Jesus. Antes dele ser gerado, para que ele venha a ser um missionário, um pastor, um servo do Senhor. Antes de tudo isso. Quando a gente recebe o diagnóstico do autismo e epilepsia multifocal, eu choro copiosamente, perguntando para Deus, Deus, como é que vai ser isso, Senhor? Como isso vai se resolver? Como isso vai se resolver? No primeiro culto veio um pai e uma mãe perguntar como lidar com isso. Eu falei, ora. O que fazer? Ler a Bíblia com ele. Ora, lê a Bíblia. Agora de tarde,
o culto das 5, tinha 3 famílias aqui. Sabe quem foi o missionário para trazer as famílias aqui? Vocês imaginam quem foi? Foi o Samuel. O Samuel fez amizade com a menininha, a amiguinha dele, a Isis. E por meio do Samuel, eu fiz amizade com o pai. E a Cris fez amizade com a mãe. Nós ganhamos eles e eles estão vindo na igreja. Nesse final de semana, eles trazem mais 2 famílias. E sabe o que ele fala para mim? O pai, o Michael. Estamos semeando a palavra. Veio mais 2 com a gente. Meus irmãos, clamem a Deus. Clame a Deus. Pastor, mas e se tu clamar a vida inteira e Deus não fizer nada? Amém. Mas eu continuo crendo que Deus pode fazer um milagre. Enquanto Deus não faz o milagre, Ele vai continuar usando da forma que Ele está. Em nome de Jesus. Mas clame, eu clamo, Deus, tem misericórdia do meu filho. Quando ele dá convulsão e a gente vê que ele está naquele estado, eu começo a clamar copiosamente e chorar diante do Senhor. E pedir, Senhor, tenha misericórdia do meu filho, Pai. Tenha misericórdia do meu filho. Porque eu não sei se vocês sabem, a tal da convulsão é um negócio muito agressivo. Pode dar um negócio ali e deixar ele tetraplégico. Pode acontecer. E eu começo a orar, a clamar, a suplicar, a chorar diante de Deus. Porque eu creio que Deus pode fazer o milagre. Sabe por quê? Porque Jesus é a nossa única esperança. Ele é a nossa única esperança. Nada além de Jesus pode mudar essa situação. Pode ser o remédio que for. Pode ser o que for. Nada pode mudar essa situação se não for Jesus. E seguindo para o final, meus irmãos, capítulo 17, versículo 14. Versículo 15, desculpa. A Bíblia diz que os homens estavam indo, estavam caminhando. No caminho algo começa a acontecer. O corpo começa a tomar forma. Eles possivelmente param ali e tomam um impacto gigantesco. Eu penso, imagino eu que eles dizem, glória a Deus, aleluia, eu estou curado. E a Bíblia diz que eles estavam indo. Mas um deles para e volta. Quando ele volta, ele volta glorificando, exaltando a Jesus. A Bíblia diz aqui, versículo 15, que um deles, quando viu que estava curado, voltou fazendo o quê? Adorado, exaltado é o Senhor. Sei lá se estava cantando isso, mas dá para a gente pensar que ele estava fazendo algo nesse sentido. Ele volta louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor em alta voz. E quando ele chega diante de Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus. Ele se humilha diante de Jesus. Por quê? Porque o milagre aconteceu. Amém? O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. E aí eu queria... Pode passar, por favor? Ah, não, é aqui mesmo. Pode ficar aqui. Volta. Eu queria que você prestasse atenção em algo aqui, meus irmãos. Receber bênçãos não significa ter um coração grato. Receber bênçãos de Deus não significa que eu, que você, qualquer outra pessoa tenha um coração grato. Porque se não houver fruto de arrependimento, fruto de entrega e de humilhação, não houve gratidão. Foram 10, não foram? Sim ou não? Sim ou não? Foram 10. Quantos voltaram? Quantos? Um apenas voltou. Um apenas voltou. E esse não voltou de qualquer jeito. Ele voltou adorando, ele voltou glorificando, ele voltou cantando, ele voltou com o coração cheio de gratidão diante de Jesus. E se prostrou aos pés de Cristo. Receber bênçãos não significa ter um coração grato. Esse homem, a Bíblia diz que ele é um samaritano. Ele vivia, socialmente falando, ele vivia excluído dos judeus. Além da lepra, ele tinha um outro problema, que era um problema entre eles, religioso. Que os judeus excluíam os samaritanos. Tinha mais esse problema.
Mas ele, sendo samaritano, alguém desprezado, excluído, foi o único que voltou, louvando, glorificando a Deus, prostrando-se aos seus pés e o reconhecendo como o único, a única esperança, aquele que pode fazer o impossível acontecer. Amém? Versículo 17, pode passar. 17, a Bíblia diz que Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Não foram 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este. Leia aí por favor, versículo 18. Este quem? Quem? Este samaritano, entre aspas, este excluído, este rejeitado, este improvável. Meus irmãos, Jesus, nessa passagem Lucas registra que Jesus, aqui ele está nos ensinando muitas coisas, mas uma delas é que as boas novas, elas devem ser proclamadas para todas as nações, para todas as pessoas, todos, amém? Todas as pessoas. E Jesus questiona: mas não foram 10 que foram curados? Então como é que pode ter só você? Cadê os demais? Onde eles estão? O que aconteceu com eles? Meus irmãos, a Bíblia diz que esses 9 homens eram judeus, porque ele fala que apenas um é o estrangeiro. Naquele meio, naquele local que Jesus estava geograficamente, existiam os samaritanos e existiam os judeus. Se ele fala que só tem um que é estrangeiro, os outros eram o quê? Quem eram os outros? Judeus, por lógica são judeus. E esses 9 leprosos que eram judeus, eles representam multidões que andam ao derredor de Jesus, que estão perto de Jesus, que recebem cura, recebem bênçãos, recebem milagre, recebem sinais, graça, mas são pessoas que rejeitam o senhorio de Jesus Cristo, que o rejeitam como Senhor e como Salvador, querem apenas o benefício. Quantas pessoas você conhece que infelizmente vivem dessa forma? Quantas? Não precisa falar, tá? Quantas pessoas tu imagina ser assim? Muitas, irmãos, milhares. O Brasil, nominalmente falando, diz que tem não sei quantos milhões de cristãos. Se tivesse de fato esse número, meu irmão, minha irmã, o Brasil seria um país extremamente abençoado por Deus, muito além do que já é. Não existiria tanta corrupção, tanto banditismo, tanta maldade, tanta inveja, tanta arrogância, tanta falta de perdão. Existiria sim homens e mulheres transformados pela palavra de Deus. Aquele que voltou para agradecer, Jesus, no versículo 19, me acompanhe por favor, finalizando aqui. Pode passar. Aí. Versículo 19 diz o seguinte: então ele disse para aquele que voltou. O que ele falou? Vamos ver aqui na tela? Levante-se, vá. Para treino foi bom, agora vamos fazer valendo. Bora lá. Jesus disse: a sua fé te salvou. Levante-se, vá. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aqui nos cabe essa última pergunta. Você tem voltado para agradecer ao Senhor? Pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a tua vida? Você tem voltado para glorificar ao Senhor? Pelo cuidado dEle sobre a tua casa? Sobre a tua família? Eu tenho certeza que aqui nessa noite existe dezenas ou centenas de improváveis. Pessoas excluídas da sociedade. Pessoas que não tinham valor nenhum. Aonde iam? Pessoas que vêm talvez de uma família totalmente destruída, em pedaços, mas que de alguma maneira, de alguma forma,
a graça de Jesus te alcançou de uma forma poderosa, ao qual você não teve outra escolha, outra decisão, outra maneira de não quebrantar o teu coração, te humilhar e se entregar de todo o teu coração ao Senhor Jesus. Você tem voltado para agradecer ao Senhor? Gratidão não é só de palavras, meus irmãos. É reconhecimento, é adoração e entrega. Pode passar. Jesus responde ao nosso clamor, nos transforma na obediência e salva na gratidão. O reino de Deus pertence, presta atenção nisso, aos que reconhecem que sem Ele nada são. Lembra do pobre em espírito? Pobre em espírito não é um homem que não tem dinheiro. Pobre em espírito é aquele que reconhece que a sua vida sem Cristo não é nada. Que a sua vida sem a graça do Senhor não é nada. O motivo dessa mensagem, o motivo dessa pregação é um agradecimento do meu coração, em primeiro lugar a Deus e a essa igreja. Há 1 ano e meio atrás, eu talvez igual a esse homem, cheguei aqui com meu coração destruído na igreja, com diversas perguntas, diversos questionamentos, diversas coisas na minha cabeça sem resposta, diversas coisas diante dos meus olhos que eu não conseguia enxergar. Mas eu estava muito aflito, muito abatido. E aí eu eu falei aqui realmente o que aconteceu. Que tinha uma programação de adolescentes. Tava a Nath e tava o Johncinho pregando sobre Jó. E eu achei aquilo maravilhoso. E eu estava sentado lá na última cadeira do canto daqui, dessa coluna daqui. E eu me quebrantei diante de Deus, eu chorei diante de Deus. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque eu lembro que a mensagem que eles pregaram, que ela pregou, foi que Jó passou o que passou, mas no final ele confiou, ele segurou, ele permaneceu, ele entendeu que Deus estava com ele. E ali o Senhor ministrou no meu coração. Não temas, continue caminhando. Não temas, persevere. Eu confesso para vocês que até o ministério eu tinha ideia de não retornar mais, de não voltar mais ministerialmente. E o carinho de vocês, o amor de vocês, o cuidado de vocês tem sido algo que tem suprido as angústias, tristezas e questionamentos do meu coração. Tantas são as pessoas que tratam a minha família com tanto carinho aqui, com tanto amor, com tanta graça, que o dia que eu estava ouvindo o pastor Jonas pregar, literalmente, Deus ministrou no meu coração: pregue sobre gratidão. E eu falei, mas quando, Senhor? Sabe o que aconteceu? Isso foi no domingo. Segunda-feira de manhã, o pastor Jonas me manda uma mensagem: tal dia eu quero que tu pregue na igreja. Digo, o quê? Ué, como assim, pastor? No culto de batismo tu vai pregar na igreja. Tu pode? Eu digo, pastor, não é nem se eu posso ou não posso. Quem manda é o Senhor. Mas como assim? É Deus, pastor. Porque ontem o Senhor pregou e Deus falou comigo que eu devo pregar sobre gratidão. E assim começa essa jornada de ministração. Meus irmãos, eu finalizando para você o seguinte: tenha um coração grato. Tenha um coração entregue ao Senhor. Porque independente do que você está passando, independente do que você está vivendo, o Senhor pode usar uma criança, o Senhor pode usar um adolescente, o Senhor pode usar um jovem, um adulto, quem for, para ministrar no teu coração. Mas se o teu coração estiver fechado, endurecido, entenda que você vai caminhar, a bênção até pode vir, mas você não vai dar meia volta e voltar para agradecer, porque o teu coração não está aberto. Nessa noite, o Senhor nos chama para que a gente possa se humilhar diante do Senhor, abrir o nosso coração diante de Deus e permitir que Ele ministre as nossas vidas. E a ação que você tem que ter é: louve ao Senhor,
glorifique o seu nome e se humilhe diante da sua presença, porque no mais Ele fará. Amém? Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e perguntar: Senhor, por que o Senhor deseja que eu clame, Pai? Irmãos, faz 25 anos que eu clamo pela conversão do meu pai. Talvez ele esteja assistindo a mensagem neste momento. Faz mais de 20 anos que eu oro por alguns amigos meus e eles ainda não se converteram. Faz 3 anos que eu oro diariamente pela cura do meu filho, e isso ainda não aconteceu. Mas se você perguntar para mim: pastor, como está o teu coração diante disso? Eu continuo clamando, eu continuo confiando, eu continuo crendo, com os meus ouvidos e olhos e coração bem atento, para que, se Deus dê uma ordem, eu seja humilde, quebrantado, ao ponto de obedecer à vontade do Senhor. E quando o milagre acontecer, eu estarei adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando a Ele e me humilhando aos seus pés. Feche os seus olhos e clame ao Senhor e pergunte: Pai, qual o motivo do meu clamor? Se você sabe o motivo do teu clamor, abra a tua boca e fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Você pode também estar na tua casa, faça o mesmo, clame ao Senhor.